Parashá, Shemini. Oitavo, Levítico 9:11. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Arão oferece sacrifícios. 9 Passaram os 7 dias da ordenação, e no dia seguinte Moisés chamou Arão e os seus filhos, e as autoridades do povo de Israel 2 e disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isso é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados e um carneiro para ser oferecido como um sacrifício que é completamente queimado, e apresente-os a Deus, o Senhor. 3 Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro e um carneirinho, os 2 de 1 ano e sem defeito, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada. 4 E também um touro e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Senhor, junto com a oferta de cereais misturada com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. 5 O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo o que Moisés havia mandado, e todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. 6 Moisés disse: o Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso, a fim de que a glória dele apareça a vocês. 7 Depois Moisés disse a Arão: vá até o altar e ofereça o sacrifício para tirar pecados e o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os da sua família. Pois foi isso o que o Senhor mandou fazer. 8 Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. 9 Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue, pôs nas 4 pontas do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. 10 Depois queimou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 11 Num lugar fora do acampamento Arão queimou a carne e o couro do animal. 12 Em seguida Arão matou o carneiro para a oferta que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhe levaram o sangue do animal, e ele o borrifou nos 4 lados do altar. 13 Depois lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. 14 Então lavou os miúdos e as pernas do carneiro e os queimou também, em cima do resto da oferta queimada. 15 Depois Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou o primeiro bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou e ofereceu a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o seu próprio pecado. 16 Em seguida pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e ofereceu a Deus, conforme mandava a lei. 17 Apresentou a oferta de cereais. Pegou um punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. 18 Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como a oferta de paz do povo. Os filhos lhe levaram o sangue, e ele o borrifou nos 4 lados do altar. 19 Eles lhe levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. 20 E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou-o ao altar. Queimou a gordura no altar. 21 Mas o peito e as coxas direitas dos animais Arão apresentou a Deus, o Senhor, como uma oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. 22 Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo, e o abençoou, e então desceu os degraus do altar, e por isso ele não aceitou a oferta. 2 De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os 2 morreram ali onde Deus estava. 3 E Moisés disse a Arão: foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. 4 Então Moisés chamou Misael e Eusafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus 2 parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento.
5 Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. 6 Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou. Mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. 7 Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os 3 fizeram o que Moisés mandou. Leis para os sacerdotes. 8 O Senhor Deus disse a Arão: 9 Nem você nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. 10 Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. 11 Devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. 12 Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, os 2 filhos de Arão que ainda estavam vivos: peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento. E comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. 13 Comam os pães no lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso o que o Senhor me ordenou. 14 Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertence a vocês e aos seus filhos. Comam isso num lugar puro. 15 Os israelitas trarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. 16 Depois Moisés perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: 17 Por que vocês não comeram num lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada, e o Senhor a deu a vocês a fim de que a oferecessem na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. 18 Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu dei. 19 Arão respondeu: O povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados e as ofertas que são completamente queimadas, mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? 20 E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Os animais puros e os impuros. 11 O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas: vocês poderão comer a carne de qualquer animal 3 que tem casco dividido e que rumina. 4:6 Mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês esses animais são impuros. 7 É proibido comer carne de porco. Para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. 8 Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem. 18 Gralhas, pelicanos, abutres, 19 cegonhas, garças e polpas. E também morcegos. 20 É impuro todo inseto que anda e que voa. 21 Mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. 22 Poderão comer toda a espécie de gafanhotos e grilos. 23 Mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros.
24, 28 ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos: todos os animais com cascos, mas que não têm o casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá de lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. 29 e 30 dos animais que se arrastam pelo chão são impuros os seguintes: todas as espécies de lagartos, lagartixas, ratos, toupeiras e camaleões. 31 ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. 32 Se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. 33 Se o corpo de um desses animais cair num pote de barro, tudo que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote. 34 Se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura. E qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. 35 Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, ela ficará impura. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. 36 Se for uma fonte ou uma caixa de água, a água ali dentro continuará pura, mas quem tocar no corpo ficará impuro. 37 Se o corpo de um desses animais cair em cima de sementes que vão ser plantadas, elas continuarão puras. 38 Mas, se as sementes estiverem de molho na água, e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras. 39 Se o animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. 40 Se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. E, se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol. 41 É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. 42 É proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam como aqueles que andam com 4 patas ou mais. 43 Não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer um desses animais. 44 Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou o Santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. 45 Eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou o Santo. 46 São essas leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. 47 Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. 2 Samuel 6, 17. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. A Arca da Aliança é levada para Jerusalém. 6 Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. 2 Levou-os à cidade de Bailá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono, entre os querubins. 3 Colocaram a arca num carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiu, filhos de Abinadab, guiavam o carro 4 que carregava a arca. Aiu caminhava na frente. 5 Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. 6 Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram.
Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. 7. O Senhor Deus ficou irado com Uzá, por sua falta de respeito, e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. 8. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim até hoje aquele lugar é chamado de Perizuzá. 9. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora como é que poderei levar comigo a arca da aliança? 10. Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. 11. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. 12. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. 13. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. 14. Davi, vestindo o manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. 15. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. 16. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. 17. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. 18. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. 19. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida todos foram para casa. 20. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. 21. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. 22. E me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. 23. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. A mensagem de Natã para Davi. 7. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. 02. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só. Aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. 3. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser porque o Senhor Deus está com você. 4. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: 5. Vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. 6. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. 7. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. 8. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. 9. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e, conforme você foi avançando, eu defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo.
10:11 Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. 12 Quando você morrer e for sepultado, ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. 13 Será ele quem construirá o templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. 14 Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. 15 Porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. 16 Você sempre terá descendentes, e eu farei com que seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. 17 E Natã contou a Davi tudo que, ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. 4 Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! 5 Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza. 6 Mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. 7 Pois os pobres estarão sempre com vocês, e, em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. 8 Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. 9 Eu afirmo a vocês que isto é verdade: em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas traz Jesus. 10 Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. 11 Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus comemora a Páscoa. 12 No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? 13 Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem. 14 E digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? 15 Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. 16 Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. 17 Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. 18 Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês, que está comendo comigo, vai me trair. 19 Eles ficaram tristes e, um por um, começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? 20 Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. 21 Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. A ceia do Senhor. 22 Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem. Isto é o meu corpo. 23 Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, e todos beberam do vinho.
24 Então Jesus disse: Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. 25 Eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. 26 Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro. 27 E Jesus disse aos discípulos: Todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. 28 Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. 29 Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. 30 Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. 31 Mas Pedro repetia com insistência: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus no jardim do Getsemane. 32 Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. 33 Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. 34 E disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. 35 Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. 36 Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. 37 Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? 38 Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. 39 Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. 40 Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. 41 Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. 42 Levantem-se, e vamos embora. Vejam. Aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. 43 Jesus ainda estava falando, quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. 44 O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois ele. 45 Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. 46 Então eles pegaram Jesus e o prenderam. 47 Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. 48 Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem como se eu fosse um bandido. 49 Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. 50 Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. 51 Jovem, enrolado no lençol, seguia Jesus.
Alguns tentaram prendê-lo, 52, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do Conselho Superior. 53 Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. 54 Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo, com os guardas, para se esquentar. 55 Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de condenarem à morte. Mas não conseguiram nenhuma. 56 Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. 57 Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam, 58, nós ouvimos quando ele disse, vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos e, em 3 dias, levantarei outro que não será construído por seres humanos. 59 Mesmo assim suas histórias não combinavam umas com as outras. 60 E o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus, você não vai se defender dessa acusação? 61 Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar, você é o Messias, o Filho do Deus bendito? 62 Jesus respondeu, sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. 63 Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse, não precisamos mais de testemunhas. 64 Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. 65 Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam, quem foi que bateu em você? Adivinham? E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro nega Jesus. 66 Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. 67 Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus de Nazaré. 68 Mas ele negou, dizendo, eu não o conheço. Não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. 69 Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto, este homem é um deles. 70 Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro, não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. 71 Aí Pedro disse, juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. 72 Naquele instante o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar.